Um mundo interligado, o efeito dominó dos conflitos. Vivemos em uma aldeia global. Quando a guerra irrompe em um canto do globo, as ondas de choque ressoam por toda parte. O conflito na Europa Ocidental, embora geograficamente distante da África Austral, lançou uma longa sombra sobre o continente, impactando particularmente a segurança alimentar. Pensem nisso assim. Imaginem uma teia de aranha. Cada fio representa uma conexão entre diferentes partes do mundo. Comércio, comunicação, diplomacia. Agora, imaginem alguém tocando nessa teia. As vibrações viajam ao longo desses fios, perturbando todo o delicado equilíbrio. O conflito na Europa é esse toque, e os tremores estão a ser sentidos até a África Austral, abalando os alicerces da segurança alimentar. A crise europeia, abalando o palco global. A Europa Ocidental, uma região conhecida pela sua estabilidade e poderio econômico, enfrenta uma crise que tem enviado ondas de choque pela economia global. O conflito interrompeu as cadeias de abastecimento, desencadeou sanções e alimentou a incerteza nos mercados financeiros. Esta instabilidade repercute-se pelos continentes, impactando tudo, desde os preços da energia à segurança alimentar, particularmente em regiões vulneráveis como a África Austral. As sanções e as interrupções comerciais têm vindo a abrandar o fluxo de mercadorias, levando à escassez e ao aumento de preços. Isto realça a necessidade de uma maior diversificação e resiliência nos nossos sistemas globais, reduzindo a dependência de fontes únicas e reforçando as redes comerciais regionais. Alimentos e fertilizantes. Apanhados no fogo cruzado. O conflito europeu afeta alimentos e fertilizantes, essenciais para a agricultura. Ucrânia e Rússia são grandes exportadores de trigo, milho e óleo de girassol. O conflito prejudicou a produção e exportação, elevando os preços. Fertilizantes também enfrentam perturbações significativas. Sanções reduziram as exportações de fertilizantes da Rússia. A crise destaca a interligação e dependência do sistema alimentar global. Seção 4. Um continente em luta. A luta da África Austral. A África Austral enfrenta uma crise alimentar desencadeada pelo conflito na Europa. A região depende das importações de alimentos, especialmente de trigo da Rússia e da Ucrânia. As interrupções no abastecimento e os aumentos de preços agravaram a insegurança alimentar. As alterações climáticas pioram a situação. A região é suscetível a eventos climáticos extremos, como secas e cheias. Seção 5. Pratos vazios, estômagos vazios. O impacto da subida de preços. Para as famílias da África Austral, o impacto da crise alimentar global faz-se sentir de forma mais aguda nos pratos vazios e nos estômagos vazios. A forte subida dos preços dos alimentos, impulsionada pelo conflito na Europa e agravada pelas alterações climáticas, tornou cada vez mais difícil para as famílias suportar as necessidades básicas. O custo de vida disparou, empurrando muitos para a pobreza e colocando em risco a sua capacidade de alimentar as suas famílias. A situação é particularmente grave para aqueles que já vivem abaixo do limiar da pobreza. A crise alimentar global empurrou milhões para a beira da fome, com as crianças e as mulheres a suportar o peso desta crise. Seção 6. Um apelo à ação. Reduzir o fosso. A crise alimentar na África Austral, alimentada pelo conflito na Europa e agravada pelas alterações climáticas, é uma questão complexa sem soluções fáceis. No entanto, não é altura para desespero, mas sim para agir. Podemos fazer a diferença, mas isso exige um esforço coletivo, desde governos e organizações internacionais a indivíduos como eu e você. Antes de mais, precisamos de dar resposta às necessidades imediatas dos mais afetados pela crise.
Isto significa fornecer ajuda humanitária, garantir o acesso a alimentos nutritivos e apoiar as comunidades locais na construção de resiliência. Para além do socorro imediato, precisamos de abordar as causas profundas da insegurança alimentar. Isto inclui investir numa agricultura sustentável, reforçar os sistemas alimentares locais e promover práticas agrícolas resilientes ao clima.